Oi, oi! Hoje eu queria falar com vocês a respeito de três livros que mudaram muito a minha visão sobre Deus, principalmente o meu relacionamento com Ele, a importância que eu dou para Ele no meu dia a dia, na minha vida, e como isso transformou a questão da intimidade e relacionamento, né? Porque foi para isso que nós somos criados, para nos relacionarmos com Ele, para adorarmos a Ele e entendermos quem Ele é. Então, eu quero mostrar para você esses três livros e falar um pouquinho de cada um deles. Trouxe uma colinha aqui para poder me ajudar, para eu não esquecer, né, dos pontos mais importantes, que possa te ajudar a entender um pouquinho o contexto de cada um deles, caso você nunca tenha lido, caso você não conheça. E o primeiro é esse aqui, Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. E o tema central dele é a intimidade e a prioridade absoluta de Deus na nossa vida, né? Então ele é um livro que ele é chamado A Consagração Genuína, a renúncia de tudo que rouba o primeiro lugar de Deus no nosso coração, né? E Luciano ele nos leva a refletir sobre o que realmente tem valor e como muitas vezes vivemos distraídos mesmo servindo a Deus. Deus não quer ser uma parte da nossa vida, ele quer ser o centro dela. Então há uma diferença entre servir a Deus e viver para Ele. Uma vida cheia de atividades religiosas pode não ter comunhão verdadeira. O cristão maduro é aquele que encontra satisfação somente na presença de Deus. Então, até que nada mais importe, é um convite à entrega total. Viver de forma que a vontade de Deus seja o nosso único propósito. E ele fala muito sobre idolatria, né? Então a gente precisa refletir se de fato nada mais importa do que a presença dele, do que quem ele é em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente para poder servir, seja numa igreja, seja num grupo pequeno, a gente acredita que está fazendo muito, que está fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. E pode até fazer parte do nosso propósito, mas se ele não for o centro da nossa vida, se ele não for de fato a razão, o motivo que nos leva a fazer tudo isso, a viver tudo isso, não faz o menor sentido, né? Não é aquilo que agrada o coração dele. Então a gente precisa buscar, sondar mesmo o nosso coração, saber se ele está no lugar que ele deveria estar na nossa vida, se nós o vemos dessa forma, entendemos essa relevância e essa importância dele, né, no nosso cotidiano e nos nossos serviços, né, que a gente fala que faz para ele, mas muitas vezes a gente idolatra o que a gente faz, né, idolatra o resultado do nosso serviço para os homens, né, e não para ele. Então, é um livro realmente muito interessante, muito bom, muito fácil de ler. Gosto muito de como o Luciano Subirá, né, o pastor Luciano Subirá, fala e escreve sempre de uma forma bastante didática. E o segundo livro, ele assim, é um xodó para mim, um xodó. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu li ele em 3 horas. Eu não conseguia parar de ler. Fiquei ali uma tarde lendo, chorando muito, refletindo, meditando em tudo aquilo que foi dito. Foi assim, um soco na boca do estômago, que é A Casa da Porta Vermelha. Essa é a segunda edição dele, mais recente, mais novinha. Eu tenho a outra também, comprei quando lançou. Eu sou realmente assim, muito, muito grata pela vida da Zoe, está até assinado, tanto esse quanto o outro. E esse é um livro que me desconstruiu, assim, ele realmente me desmoronou, me quebrou completamente com relação a relacionamento com Deus. Ele me fez pensar tanto o quanto eu era vaga, e o quanto eu não entendia a importância e o papel da Trindade na minha vida. Então, ele fala sobre intimidade, vulnerabilidade e a presença de Deus como lar. Olha que profundo. Então, a Zoe, ela usa uma linguagem poética e simbólica para descrever a jornada do coração humano até o lugar secreto com Deus. A Casa da Porta Vermelha é um símbolo do refúgio, segurança e comunhão profunda com o Pai. Representa o lugar íntimo com Deus, onde somos conhecidos e curados. A Porta Vermelha simboliza o sangue de Jesus, o acesso livre à presença do Pai. É um convite para voltar para casa, deixar de viver na superfície e mergulhar na comunhão verdadeira.
Zoe fala muito sobre a beleza da vulnerabilidade diante de Deus, tirar as máscaras e deixar-se ser amado. Há uma mistura de devoção, poesia e profecia. O livro é quase uma experiência espiritual. Ele é uma experiência espiritual, na verdade, porque ele de fato faz a gente mergulhar nesses contos que ela nos traz e que são reais, são de experiência dela. São, claro, trechos muito pequenos da vida toda que ela tem com Deus, mas são experiências reais e verdadeiras, são encontros reais que ela teve com a pessoa do Pai, com a pessoa do Filho e com a pessoa do Espírito Santo. E assim, eu fico até emocionada, porque realmente foi um livro que me levou em uma profundidade, em um entendimento do quão simples é se relacionar com Deus, do quão simples é conversar com Ele, sabe? E trocar ali uma ideia, em ser aberto e vulnerável, em dizer como se sente, em dizer o que sente sobre Ele, sabe? Sobre a vida com Ele. E é muito profundo, gente, é muito lindo esse livro. Eu realmente recomendo muito, assim como o todo, né? Eu tenho os outros livros dela também, e todas as pregações, tudo, recomendo muito. A Zoe é muito abençoada, é muito usada por Deus. E o terceiro livro é esse aqui, Uma Coisa, de Dwayne Roberts, acho que é assim que fala o nome dele. Ele, ele era o pastor da F-Hope em Santa Catarina, né? E esse livro, ele tem o foco em uma vida centrada em uma só busca, né? Conhecer a Deus. Então, essa uma coisa é isso, é viver buscando a Deus. Então, aqui até fala, buscando corajosamente tudo o que é importante, que é uma coisa. Né? Então, inspirado no Salmo 27, né, no versículo 4, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que é viver na casa dele, né, na casa do Altíssimo. Então, o autor fala sobre viver com um coração indiviso, voltado a uma coisa, uma ambição, que é o relacionamento com Deus acima de tudo. Então, Duane fala sobre a simplicidade do Evangelho. Então, reduzir a vida a uma busca à presença de Deus. Ele confronta o ativismo espiritual e o desejo de aprovação, chamando a vida de devoção e oração constante. Ele mostra que buscar uma coisa é um estilo de vida, uma forma de ordenar o coração e as prioridades. Ele fala sobre amizade com Deus e como isso transforma nossas decisões, afeto e missão. E esse livro também é muito fácil de ler, ele tem um texto, né, simples, e vale também muito a pena ler. Vocês podem ver que o tema dos três, eles meio que se complementam, né? Ou até são parecidos em vários pontos, mas é isso, é muito importante a gente entender que nada mais importa, que a única coisa que a gente precisa e deve buscar incessantemente, com fome, com sede, é a presença de Deus. E a Casa da Porta Vermelha nos fala como nos relacionarmos com essa presença, como nos relacionarmos com essa pessoa, né, que é trina e que nos encontra em cada momento da nossa vida com um papel diferente, né, considerando a pessoa do Pai, a pessoa do irmão, né, e a pessoa do Espírito Santo, que é nosso ajudador, nosso auxiliador. Então vale muito, muito, muito essa leitura. Eu amo fazer leitura de livros cristãos porque ele nos ordena, né? Ele nos direciona por pessoas que já têm uma bagagem, já têm uma experiência mais profunda com ele, então nos ensina muito. Claro que o livro mais importante de todos é a Bíblia, e ele que nos orienta em todas as áreas. É um livro completamente atemporal e profundo, é um manual de vida. As experiências dos irmãos nos ajuda a alcançar uma experiência mais profunda também, claro, e é muito importante. Eu brinco que Deus me mostra o livro que eu preciso ler em cada fase da minha vida. Vocês estão vendo ali aquela prateleira cheia de livros, nem todos os livros eu li. Muitos livros eu compro porque eu sinto vontade de comprar, eu quero ler, mas eu só leio quando Deus me direciona, porque é o momento certo e com certeza é quando aquelas palavras vão fazer muito mais sentido e ajudar muito mais no meu processo, na minha caminhada. Conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você já leu esses livros ou algum deles e o que você pensa a respeito, o que você viveu dessa experiência de leitura.
E caso não tenha lido, de fato, eu recomendo muito, se você é cristão, faz sentido para você esse tipo de leitura, faça a leitura e volte para poder comentar e me dizer qual foi a sua experiência. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é bom, que ele é relevante, entregue para outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal e logo mais vão ter outros vídeos, outros conteúdos em que eu compartilho aquilo que eu vivo, aquilo que eu tomo de conhecimento e a gente pode ter sempre uma troca muito rica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!